Vamos a começar o nosso podcast de transplante hepático intervivos para CHC, fora dos critérios de Milão. Estamos com apresentadores e debatidores muito importantes, muito experientes. Em primeiro lugar, a doutora Lisa Saúde, patologista, trabalha no ICESP, no 9 de julho, no Hospital Sírio-Libanês, e é pós-graduanda pela USP. Rodrigo Bronze, o professor livre docente pela USP, muito experiente também, professor também da Escola Paulista. E o Dr. Mário Kondo, acho que é o mais experiente da turma. O doutor é professor adjunto de gastroenterologia da Escola Paulista de Medicina e é patologista. Vamos a começar nosso podcast agora. Vamos começar falando a respeito da legislação da legislação do transplante de CHC aqui no Brasil. Então, primeiramente, está indicado o transplante quando o paciente está com CHC dentro do critério de Milão. Então, todo mundo sabemos, até 3 nódulos, não maiores que 3 centímetros, ou nódulo único, não maior que 5 centímetros, e sem invasão vascular. Muitos avanços têm acontecido no mundo inteiro e também aqui no Brasil, como são, por exemplo, a incorporação do mResist, acho que é muito interessante, também a alfa-fetoproteína, e no Brasil não é permitido transplantar com alfa-fetoproteína maior que 1000, também no sentido de incentivar a hepatectomia em aqueles pacientes que têm condições de hepatectomia e aqueles pacientes que são realizadas a cirurgia de hepatectomia e por acaso tem recidiva desse tumor, esses pacientes ganham uma situação especial de 29 pontos para ser priorizados para o transplante. Também lembrar que aqueles pacientes que estão dentro do critério de Milão, eles ganham 20 pontos de início, depois ganharão em 3 meses 24 e em 6 meses 29 pontos. Então, tudo isso tem beneficiado a nossos pacientes com CHC e escolher também os melhores pacientes para poder ter os benefícios de uma sobrevida a longo prazo que seja razoável dentro do contexto da falta de órgãos. A falta de órgãos no Brasil, apesar de que o Brasil é o segundo país no mundo que mais transplanta, estamos falando de 2.300 transplantes de fígado por ano, mas dentro do contexto da doação, nós estamos no posto 25. Então, isso nos dá mais ou menos, claro, estamos melhorando, começamos de 7 por milhão de habitantes faz muitos anos, agora estamos em torno de 18 doadores por milhão de habitantes. Temos melhorado muito. E para o fígado, mais ou menos, estamos em 11 doadores por milhão de habitantes, sabendo que nós precisamos perto de 30. Então, um desfase grande entre o doador que precisamos e os doadores que nós temos por ano para a nossa população. E com isso, tudo isso leva a uma mortalidade aumentada em lista. Então, nós vemos que eu fiz um levantamento do ano passado e a mortalidade em lista chega a ser em torno de 36%, dados da Central de Transplantes. Uma mortalidade em lista alta. Igualmente, nossos pacientes que estão em lista, listados por CHC, o dropout, depende do estado, chega a ser até 30% de dropout de pacientes listados aqui em São Paulo. Então, significa dropout, é dizer que o paciente saiu da lista porque perdeu os critérios de Milão. Então, o tema da aula nossa é isso. Aqueles pacientes com CHC que perdeu a chance de transplantar e que estão fora de critério. Então, como nós vamos escolher qual vai ser os melhores casos para poder ser transplantados? Esse vai ser o objetivo de nossa aula e nós vamos a começar primeiro com a doutora Lisa, dando este gancho do dropout. Então, comentar a mortalidade na lista e qual seria o seu consultório diário. Quais seriam as estratégias para manter estes pacientes em lista? O que você faz? Se você faz algum tipo de quimioterapia, alguma loco-regional, e como você escolheria esses pacientes para poder novamente entrar em lista ou provavelmente até um transplante de interviews? Por favor. Deixa eu só fazer aqui um contexto histórico. Sim, Né? claro. O que aconteceu?
décadas atrás, muitas décadas atrás, o, o transplante para CHC era um horror, tá? Porque se transplantavam todos os pacientes que tinham tumor, Na década né? dos 80, verdade? Quando iniciou o É, transplante. começo de 90, Sei, né? verdade. E as recidivas eram praticamente Universais. universais. E aí o que que acontecia? Para essa época também se identificou uma coisa que foi conhecida como incidentaloma. Era um sujeito que tinha um CHC que não foi visto no pré-transplante e que a gente achava no explante, entendeu? E via que esses eram todos iam bem. Entendeu? Que é, isso, ó, incidentaloma é céu de brigadeiro, entendeu? Mas CHC antes é um horror, entendeu? E aí a tendência era deixar de transplantar CHC, porque o resultado era muito ruim. Nesse contexto é que Mazzaferro, lá para os 90 e pouco, foi olhar, falou assim, não, mas não é todo mundo que é um horror. Alguns são, outros não são. Vamos tentar descobrir o que que acontece. E ele postulou, por aquela época, né, a produção de um resultado que não fosse pior do que 15% de recidiva. Então, qual é o doente com CHC que produziu esta recidiva menor no grupo dele? E aí ele saiu com esse critério de Milão, que é o que a gente conhece até hoje. Isso não foi intencional, né? Foi ao contrário. Mas qual é a ideia, que eu acho que é o que precisa ser talvez rediscutido? Qual é a recidiva que a gente aceita? Que recidiva a gente quer lidar? Queremos lidar com zero de recidiva, não vai transplantar ninguém. Queremos baixa, 5, 10, 15. Aceitamos um pouco mais, 20, 25. E aí, baseado nisso, é que a gente devia modular a nosso critério da lista. É claro que isso não está simples de fazer, mas nós temos robustos dados de pós-operatório para saber quem é que se deu bem e quem é que se deu mal. Um pequeno exemplo disso é o próprio Mazzaferro, que produziu lá o Metro Ticket, já de bastante tempo, entendeu? Sim, sim. Que não tem mais um nódulo, 3 centímetros, sim, não tem mais nada disso. Você coloca o que for do seu paciente. Agora, até com a alfa-fetoproteína. E ele te reproduz qual é a taxa de recidiva estimada, segundo os dados coletados do passado. E você vê se você topa ou não topa aquela recidiva. Entendeu? Então, talvez aqui a discussão no Brasil devesse começar por antes. Qual é o critério que nós usamos? Seria ele ainda razoável ou já não é mais razoável? 1 de 5, 3 de 3. Só Concordo. queria acrescentar que no Brasil a gente tem um critério de Milão. É isso Esse que eu ia critério de falar. Milão, ele tem um entrave no Brasil, que é o chamado critério de Milão Brasil, É isso que eu ia que não inclui, não inclui os nódulos de até Menos. 2 5. centímetros. Isso, em algum momento, se a gente falar de um nódulo único de menor do que 2 centímetros, isso traz benefícios, porque você deixa de transplantar ou investir tão fortemente num doente com um prognóstico tão favorável. Tem pacientes com Por outro lado, 5 nódulos. nós temos pacientes que estão dentro dos critérios de Milão, mas tem 6, 7, 10 nódulos que estão menores de 2 centímetros, e as taxas de recidivas, isso já existem estudos no nosso meio mostrando, embora não tenham dados publicados, que a partir de 5 nódulos, isso realmente impacta na sobrevida pós-transplante. Então, isso tudo é muito importante, a gente discutir qual taxa de recidiva é o nosso alvo, mas acho que nós temos realmente que questionar também, sobretudo, o número de nódulos para tais critérios de Milão Brasil. A gente já tem alguns estudos mostrando que os critérios de Milão Brasil trazem critérios, alguns problemas para a nossa realidade. Eu não sei quem foi que inventou esse Milão Brasil, esse termo. Entendeu? Porque, de verdade, o que a legislação colocou lá no começo, quando veio, é um diagnóstico feito segundo o critério de Barcelona, Exatamente. que atenda o critério de Milão. Então não tem Milão Brasil, ninguém inventou nada. Entendeu? Isso era o diagnóstico que se usava, porque os métodos da época não tinham acurácia para detectar nódulos menores do que 2 centímetros. Então, se qualquer coisa menor que 2, não dá para saber o que é. Exatamente. Né? Claro, as coisas mudaram. Então, assim, eu não sei por que inventar. Parece que assim, é uma jabuticaba. Não é uma jabuticaba, né?
A gente pegou aquilo que estava lá. Exatamente. Né? Agora, claro, o tempo mudou, o tempo passou, a gente tem o hemirrecístico e tal. Por quê? Porque o nosso critério radiológico, né, foi se modificando, porque a modernidade tecnológica trouxe uma miríade de informações e hoje a gente consegue integrar e colocar. Então, claro, não tem mais sentido usar 2 centímetros como sendo impeditivo de acurácia de diagnóstico por imagem. Claro. Né? Mas é a mesma coisa, né? Quer dizer, você tira esse e tira o outro também, né? Exatamente. Tira o milão também, né? E vamos ver qual é a recidiva que a gente topa. Está difícil ainda de entrar um consenso, mas enfim, é importante que você vê que tem um monte digamos, de dúvidas, né? Não sabemos se o tamanho é importante, não sabemos se o número, mas nós temos que ter um padrão para poder transplantar, e agora no Brasil o milão. Mas eu Mas o que fazer para esses pacientes, doutora Alissa, para não sair de critério? Como você trata para evitar o dropout? O que você Boa nos tarde a diz? todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a PEC, o Rogério, a Mônica pelo convite, por esse podcast. Eu acho que mais ou menos isso que a gente começou a contextualizar, né? A gente tem uma demanda e oferta ali que essa conta não se fecha. A gente sabe que o transplante é o tratamento definitivo para essa doença, porque a gente está falando de 2 doenças. A gente está falando da cirrose, que ela mata, descompensa, carcinogênica, e do carcinoma hepatocelular. E a gente sabe que são muitos doentes brigando pela mesma lista e com uma oferta pequena. A gente tem o trabalho da Aline, um trabalho multicêntrico que foi feito, que avaliou, e a gente concluiu. Principal indicação de transplante de lista é o CHC, e ele viu que no Brasil tem estado, São Paulo, a gente tem até 11 meses de espera em lista. Outros estados, 6, 4 meses, algo ainda razoável. Mas 11 meses a gente tem uma perda muito grande, né? Então, esses pacientes perdem critério, descompensam, doença evolui e acabam saindo de lista. Acho que o tratamento ponte, quimioembolização, SBRT, RFA, que a gente discute muito, mas que ela não entra como uma ferramenta para down stage, né? Mas a gente tem o tratamento ponte, que é como a gente vai tentar manter esse paciente em lista. Não há dúvidas, o mais usado que a gente usa é a quimioembolização mesmo. E acho que a gente precisa refinar, acho que a medicina evoluiu, os métodos evoluíram, a gente identifica mais as lesões mais bem diferenciadas, lesões mais iniciais, mas esses critérios talvez precisam ser revistos em algum momento mesmo. Acho que isso que... O paciente que vem do consultório com tumor de 2,5, alfa-veto proteína de 100, você indica algum método ponte ou você aguarda? Então, eu vou muito avaliar o contexto desse paciente, né? Eu nunca avalio só o volume de doença. Então, a idade, comorbidades... Jovem, 40 anos. Com uma função hepática boa? Um chale de A ou B7. Eu trato esse paciente. Você faz um TACE. Eu tento fazer um tratamento curativo para esse paciente. Eu tento ressecar. Não, está na lista, você listou esse paciente, já B7. Perguntando se eu ia listar ou se B7 está em lista, esse paciente, você faz algum método para manter-lo em lista ou só você acompanha? Eu trato. Se eu já listei, eu trato. Tá, faz TACE. E nesse algoritmo a gente precisa primeiro passar pela, assim, se é um doente jovem de bom status, uma boa função hepática. B7, plaqueta baixa, já está listado. A de B7 a função já deu alguma limitação para um método de escolha de princípio, que é a ressecção. Após tendo sido excluído o método de ressecção, sim, aí ele tem indicação de transplante, tá bom. Tá e aí sim os métodos de tratamento ponte, que a doutora Alissa comentou, como a quimioembolização ou outros métodos, podem ser aplicados. E por que não esperar na lista? Porque o paciente vai transplantar, porque tem 2 centímetros, talvez aguarde, vai transplantar 3 meses, 6 meses, sei lá, depende da lista no Brasil. Eu acho que a gente vê que o CHC é uma doença muito heterogênea. Então, hoje você tem uma lesão de 2,5 centímetros. Às vezes, daqui 3 meses, você vai fazer aquela imagem de controle e aquela doença já virou uma doença multifocal, ela já tem uma trombose. Eu acho que a gente ainda não tem essa doença muito na mão para conseguir ter essa tranquilidade em uma lista que tem um tempo de espera muito grande. Então, acho que no Brasil e aqui em São Paulo, nós nos adaptamos porque nossa aguarda para o transplante é muito longa. Sim. Então, por isso que nós temos que manter ainda, acho que um tratamento ponte. Porque em outros países, um tumor pequeno,
você aguarda na lista e transplanta. Sim. Entanto, tumores perto de 5 centímetros, a maioria a gente faz algum tratamento ponte. Porque vem um conceito que, nossa, acho que acabamos também abandonando um pouco, mas ele é completamente real. O doubling time de um HCC é de 6 meses. Isso. Então, se você tiver uma expectativa de transplantá-lo em menos de 6 meses, você não precisaria fazer nada. Essa é a ideia. Inclusive, a ideia do 20, 24 e 29, cópia fiel dos americanos, é porque à época 20 e 24, depois 29, garantia um transplante em menos de 6 Sim. meses em 90% das regiões americanas. Então, como a gente precisa transplantar em menos que 6 meses, vamos dar 29 pontos de exceção. Essa é a ideia. O Portanto, CHC é dependente de tratamento de acordo com a sua região. Então, Você vê, né? Estados Unidos, outra São coisa, Paulo, claro, o Nordeste é totalmente diferente. a gente copia e fecha os olhos para a Claro. motivação. Então, o que acontece? Já mesmo de lá, se a expectativa de transplante fosse acima de 6 meses, ponte. Se a expectativa de transplante é abaixo de 6 meses, espera. Espera. Aqui, na prática, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Porque não há uma rotatividade de pacientes e doadores que seja muito preditível. Então, o que acontece? Entrou na lista, vai para a ponte como se fosse demorar mais que 6 meses. Então, você assume. Por quê? Porque esperar 6 meses, ver que não transplantou e chorar no pires, não adianta Não mais. adianta mais. Verdade. A Vamos não ser que esse continuar. paciente tenha um nódulo menor do que 2 centímetros. Pois é. Aí no Brasil, nós renovamos e aguardamos ao tratamento desse paciente, mesmo sem saber que ele vai transplantar, aguardamos para que ele cresça e aí ele ganhe os pontos. Aí diria que Brasileiro é tá um sempre se jeitinho, mas estamos nos adaptando. Bronze, vamos lá, vou te colocar uma pergunta que você vai gostar. Quando você vai indicar a ressecção ou transplante intervírus? Como você se comporta nesse sentido? O que você vê no paciente? Estamos falando que está fora de critério. Então, estamos falando de HCC fora de critério. Você indica a ressecção ou você parte direto para o transplante? Bom, se nós estamos falando de um tumor fora de critério, ou seja, além dos critérios de Milão, Sim. aí dificilmente você vai ter condições de ressecção, a não ser que sejam realmente lesões. Os pacientes que vão para ressecção são aqueles que têm uma função hepática preservada, com lesões de ressecção de até 2 segmentos no máximo, e que tenham hipertensão portal documentada, sobretudo por plaquetas, níveis menores do que plaquetas acima de 100 mil, etc. Então, doentes com nódulos únicos, sobretudo nódulo único, com boa localização, boa função hepática e sem hipertensão portal, são os pacientes que vão para ressecção. Tirando isso, os pacientes que sobra realmente para eles os demais tratamentos do CHC, que é de fato multimodal, tem várias possibilidades de tratamento. O transplante é apenas um deles, né? Bronze, 6 centímetros, lobo esquerdo, sujeito que nunca descompensou. Indicação clássica de ressecção. Fora de Milão. Indicação clássica de ressecção. Esse doente, sim, ressecção. Ao contrário, 5 nódulos, 3 no lobo direito, 2 no lobo esquerdo. Sem dúvida. Esse doente classicamente precisa de transplante. Precisa de transplante. Só que aí, se ele está fora de Milão, aí sim, aí a história do intervírus pode ser cogitada. Mas antes de indicar o transplante intervírus, cada vez mais a gente tem que tentar saber se essa doença está no caminho biológico favorável ou não. Porque se a gente estiver diante de uma lesão que está além dos critérios de Milão, a gente está falando de uma taxa de recidiva pós-transplante maior do que o paciente que está dentro dos critérios de Milão. Então, se você vai colocar esse paciente de princípio para uma modalidade intervírus, tendo contraponto a taxa de risco do doador, a gente tem sempre que repensar cada vez que a gente indica um transplante intervírus logo de cara. Então, se ele
tem a possibilidade de um doador e pode ir para um tratamento ponte nesse início e tem uma doença biologicamente controlada, ele vai mostrar para a gente que ele é um bom candidato a transplante, apesar de estar além dos critérios de Milão. Do início, como você sabe que o paciente é de bom comportamento biológico? Chegou no teu consultório, um nódulo de 6 centímetros, um CHLDA, você concorda que o Sem transplante, comorbidade. assim como Sem comorbidade. você sabe que o transplante é a melhor opção de tratamento? Sim, o transplante é a melhor Qualquer opção de CHC. tratamento. Esse paciente cirrótico. Sim, Como você sabe que esse paciente é bonzinho, de bom comportamento biológico, Pois de é. cara? uma das maneiras que a literatura sugere que a gente faça isso é olhar os marcadores biológicos séricos, alfa-fetoproteína, PIVK2 e assim por diante. Então, pacientes que estejam além de critérios de Milão, mas que tenham alfa-fetoproteína em níveis aceitáveis. O Tanaka, por exemplo, sugere que os pacientes que estejam além de Milão tenham alfa-fetoproteína abaixo de 116 nanogramas por ml para indicar o transplante intervivos e ainda assim tem que ter um PET negativo para ele indicar transplante intervivos além de Milão. Se eu Nesses falar pacientes, 200, Nesses pacientes, Toronto fala taxa- 500, pois é. olha como é heterogêneo. nesses pacientes, a estudos. taxa de sobrevida pós-transplante chega próximo a de Milão. Sim. Mas veja, a gente está restringindo bastante os pacientes de fato que estão além do critério de Milão aqui. Você chegou com 100 de alfa-fetoproteína. Num aí paciente que você- que está além de critério de Milão. Nódulo, estamos falando só além do critério de Milão. Sim. 6 centímetros, Se ele tem um bom doador, é um paciente que tem um bom status, uma boa condição de função hepática, sim, ele pode ser indicado no transplante intervivo logo de cara. Mas gosto muito da ideia de tentar um tratamento ponte e ver se ele tem uma resposta a esse tratamento antes de colocar o doador em risco para um transplante se intervivo. você fala fazer Dá um um stage. stage, Dá um Você stage. faz uma Você embolização. vai fazer uma embolização, por exemplo, ele vai tentar um downstage, se ele conseguir, ele vai poder ter a possibilidade de entrar em lista para um transplante de doador cadavérico. Se ele não conseguir, mas ele tiver mostrado alguma resposta, sobretudo em termos de nível de alfa-fetoproteína, ele é um bom candidato a transplante com doador vivo. Além disso, se ele entrar dentro dos critérios de Milão, a gente pode não só continuar oferecendo para ele um transplante com doador vivo, como em caso dele ter uma dificuldade no transplante intervivos, como a trombose de artéria, etc., ele, por estar dentro dos critérios de Milão, ele tem a possibilidade de conseguir a oferta de um doador cadavérico de resgate para um transplante que tenha tido alguma complicação mais séria. mas também poderia sim, comentar vamos- algo sobre o nós vamos- MRSIST, nós vamos- Bronze. Explicar um pouquinho mais disso aqui em termos de downstage. A hora que nós tivermos na prática, que ainda não está, o uso da imunoterapia. Sim, Já vamos Porque chegar lá. é mais uma forma de downstage. Sim. sem Né? dúvida. Porque atualmente o nosso downstage está quase restrito a TACE. Sim, verdade. Mas a gente vai poder usar, tá na mão já. Sim, né? Claro. sem dúvida. Comente algo sobre o MRSIST, por favor, Bronze, já que estamos justo aqui na ressecção e no transplante. Ou seja, você acha que o MRSIST ajuda a nossa lista, ajuda nossos pacientes com CHC fora de critério? Sim, acho que nós temos que reanalisar os nossos números. A gente sabe que os nossos números de downstage no Brasil não são ruins, os nossos números são favoráveis. Nós temos boa sobrevida pós-transplante com downstage no Brasil, pelo menos são os dados que nós temos até então. Acho que isso muito vai de encontro a esse comportamento biológico, porque, infelizmente, nós temos um tempo de lista muito longo. E isso faz com que a seleção dos pacientes que vão para transplante na condição de downstage, sobretudo aqui em São Paulo, em regiões de alta competitividade, esses pacientes só conseguem o transplante, como foi dito aqui, além de 6 meses. Então ele conseguiu o downstage, ele teve obrigatoriamente que aguardar os 6 meses, e eles vão para o transplante, e aí sim eles conseguem um transplante em condição de downstage com um bom resultado pós-transplante, pagando o preço de uma taxa de dropout que é maior no paciente com downstage do que o não downstage. Aí entra o MRESIST nesse contexto como um todo. E a gente estava falando até então de RESIST. Agora a gente está sendo algo mais liberal em relação aos pacientes com downstage, porque agora eles não precisam entrar dentro de critérios de Milão no RESIST. Agora eles têm que estar dentro no MRESIST. Isso condiciona alguma liberalidade para isso e a gente vai ter que olhar os nossos números de downstage daqui para frente. Mas sem dúvida nenhuma que o MRESIST
pelo menos para os números que se tem fora do Brasil, são um avanço, é uma boa avaliação de biologia tumoral, de comportamento pós-tratamento. Acho que foi um avanço colocar isso no Brasil, mas mais uma vez, acho que a gente tem que reolhar os nossos números a partir da introdução do MRESIST e comparar um pouquinho o que a gente tinha até então, porque o Downstage no Resist era muito bom. No MRESIST eu acho que vai ser bom também, porque mais uma vez a gente vai estar dentro do comportamento biológico favorável e selecionando os pacientes. Mas acho que a gente tem que olhar esses números daqui para frente. Acho que todo mundo concorda que já temos números importantes no Brasil e que está na hora da gente analisar esses dados Sim. e tentar tirar umas conclusões no sentido de que pacientes se vão a beneficiar mais. Por favor. Acho que isso já está passando da hora. Nossa dificuldade aqui, eu acho que ia ser de encontrar o resultado do transplante. Esse é um dado que nós não temos. No máximo, cada equipe vai ter o seu. Isso. E vai contar do jeito que quiser. Então é um problema para a gente conseguir saber qual é a real recidiva que nós temos aqui. O Ajácio, a turma do Sul lá, levantou isso aí há um tempo atrás com um questionário para as equipes e tal. E bateu lá um pouco mais de 15, eu não me lembro exatamente o número, mas é um pouco maior. Mas é a resposta do questionário. Ele manda para você, você Respondo. não, que tinha aquele cara, né? Não, o outro não, né? Assim, nós não temos uma base de dados confiável pós-transplante. Temos que melhorar os indicadores de qualidade, com certeza. Lisa, depois de ter discutido já do MRESIST, da estagem, qual seria o melhor paciente de CHC fora de critério que você poderia resgatar para o transplante? Ter vivos. Tanto faz. Dá uma pincelada, que paciente se poderia beneficiar melhor com o transplante, depois de tudo que já falamos. Será a alfa-fetoproteína importante? Seria o MRESIST importante? Ter vivos a gente ainda não tem nada muito bem configurado, mas eu acho que alfa-feto, marcadores biológicos, né? Então, alfa-feto, DCP, eu acho que o tratamento ponte também, então, a resposta ao tratamento, a gente tem uma boa análise da biologia molecular e acaba que esse tempo de espera maior em lista é um tempo para você também avaliar a biologia daquele tumor e ver qual o melhor paciente que vai ter um melhor desfecho no pós-transplante. Alguns lugares usam PET também para avaliar e até biópsia daquela lesão, né? Vou chegar lá. Tá. Vamos colocar um pouquinho mais de lenha ao fogo. Doutor Mário, para você, qual seria o limite da indicação do transplante nesse caso de CHC fora de critério? E se você acha que temos que seguir algum critério, qual seria a fórmula mágica que você juntaria método de imagem, juntaria TACE, juntaria alfa-fetoproteína ou outro marcador talvez? E já para complementar esta pergunta, se você pensa que a biópsia é mandatória ou se vai nortear o transplante. Em estes casos, falando de CHC fora de critério. Eu acho que nós estamos prontos para ter aqui uma recidiva talvez um pouco maior do que aquele 15% visto antes. Talvez a gente pudesse aceitar uma recidiva aí de 20%, 25%, que é o que a gente faz com a recidiva de outras doenças não tumorais, que acabam levando à perda do enxerto e a retransplante. Então, esse grupo talvez pudesse entrar nisso também, quer dizer, aceitar uma recidiva um pouco maior. Como? Eu sou fã incondicional do método TIC, porque é uma forma de você, olhando os resultados reais, prever o futuro. Eu entendo como sendo a melhor coisa que a gente Seria tem. tamanho de nódulo, número de nódulo, alfa-fetoproteína e invasão não vascular. Método TIC 2.0. 2.0. É o que a gente tem, acho, de melhor prático. Prático. Prático, para hoje. Dá para fazer hoje. No futuro, nós vamos ter que incorporar esses outros marcadores tumorais que nós não sabemos o que fazer com eles. Sim. Então, respondendo aqui no fim a biópsia, não, nunca. Por quê? Porque eu não tenho nada para fazer com a biópsia. Não tenho absolutamente nenhuma decisão hoje para tomar com a biópsia.
Mas Nenhum. alguns grupos, por exemplo, eles contraindicam o transplante quando o paciente Isso. tem um CHC indiferenciado. O Isso que que eu você ia acha? perguntar. Você se sente? Qual a sua Sim. opinião? Não, eu acho que não. Isso. Qual é a sua opinião? Isso não limita, Não limita. tá? Não. Toronto, por exemplo. Mas são casos que são de pior pronóstico. Claro. Mas aí você olha ao contrário. Você olha, já tem 40 anos, colangite esclerosante primária, ativo, nunca descompensou do fígado. O Metotrix que te dá 50% de recidiva. Então, aí eu não quero. Entendeu? Se for isso, mas não vai dar. Pode pôr aí que não vai dar. Mas É se que der acho que o isso, Metotrix não leva em conta a biópsia. não, Não é, não, Não. isso eu digo. não. Mas o que acontece? Porque outra vez, se nós formos nos ater a uma doença, CHC, e numa doença, num particular, fora do critério de Milão, e num outro critério se transplanta, nós estamos ficando muito míopes. Você não está enxergando o resto. Então, é claro que se vem uma pessoa, com todo respeito às diferentes populações, mas vem lá o sujeito, 73 anos, diabético, hipertenso, já descompensou 4 vezes em cefalopatia, em ascite, e tem esse CHC. Né? Se eventualmente eu tomar conhecimento que ele, além de tudo, ainda é indiferenciado, melhor não, né? Melhor Melhor não. Né? já entramos perdendo 10-0. Então, vamos fazer o exercício ao contrário, né? Que é o sujeito totalmente favorável, né? Bom moço, pai de 2 filhos pequenos. Aí você leva isso tudo, aí vem só o indiferenciado. Você cata esse papel, bota no fundo do prontuário, né? E manda ver. Né? E se ele tiver três nódulos, você vai biopsiar os 3, porque um vai dar indiferenciado e outros 2 vão ser Dentro do próprio nódulo, Normalmente deve ser o maior, né? nós não temos o que fazer com esse resultado. A indiferenciação não garante um pior prognóstico, ela é uma tendência. Se você olhar o box plot desse trabalho que está publicado lá, faz, sei lá, já uns 20 anos agora, o box plot é superponível. Então, a média é diferente, não tem dúvida. E é claro, faz todo sentido o indiferenciado ser pior. Mas para isso ser clear cut, é indiferenciado, eu toco para fora, é um pouco demais. Tá, então o Mário defende o Metotrix, né? E lógico, a condição do paciente, a condição clínica é importante. Acho que se a Pronto, gente se basear no fato dos princípios... Que critérios das você usa lá? Que critério você usa para poder fazer? Sobrevida em 5 anos, e aí sim, encaixar cada um dos nossos pacientes dentro do algoritmo para isso, aí acho que a gente está no caminho certo. Que critério você segue que critério você está seguindo ou na HC ou na Escola Paulista para esses pacientes fora de critério CHC? Se você está falando do transplante intervivos, é isso? Sim, porque qualquer em nosso país, o único tratamento fora de CHC seria o intervivos, verdade? Então, sim, esses pacientes acabam indo para a terapia ponte, foi falar. Se o paciente entra dentro dos critérios clássicos, ele vai para dentro da lista de transplante cadavérico. Em paralelo a isso, todo paciente é oferecido a possibilidade de oferecer um doador vivo, desde que ele ache que dentro da família ele pode ter um doador em potencial. E então o doador é avaliado em separado, um time que avalia o receptor, e se esse doador for de fato efetivo, ele pode ser candidato a um transplante intervivos dentro daquilo que a gente já colocou, dentro dos princípios que a gente mencionou aqui. Tem algum critério especial que vocês utilizam? Tipo Kyoto, critério critério de Toronto, a gente critério de procurou utilizar dentro dos critérios de Opt7 ou dentro dos critérios de São Francisco com o Alphabetotec 500. É um critério alargado, sim, mas também a gente não restringe exatamente só a isso, sobretudo dentro daquele conceito de um bom comportamento biológico, um bom comportamento após o tratamento ponte. Ele está mostrando para nós que o tratamento está sendo eficiente, mesmo que ele escape um pouco dentro desses limites, e tem um bom potencial doador, ele vai para um transplante com doador vivo. Em nosso grupo, nós seguimos os critérios de Toronto, então tem que estar uma boa performance, não pode ter perda de peso mais de 10% em 3 meses. Os nódulos, número de nódulos, o tamanho de nódulos, nós não fazemos questão, digamos, segundo o protocolo de Toronto, alfa-fetoproteína menor de 500 e biopsiamos o maior nódulo
o maior nódulo que está no fígado, e se ele vier moderadamente diferenciado ou bem diferenciado, continuamos para frente. Lógico, o comportamento biológico importante, fazer o teste para ver como vai o comportamento da alfa-fetoproteína. Se E ele por tiver- último, se ele for bem juntamos, diferenciado, mas tem uma boa resposta ao tratamento, segue ou não? segue. Por isso digo, vamos à ponte, se ele tem bom comportamento, ele vai. E por último, também fazemos um PET-CT, onde que se ele capta muito forte, um UCV acima de 5, a gente também faz com que esse paciente não entre como paciente para o interview, porque achamos que um paciente também é de comportamento agressivo. Sempre, lógico, o tempo demonstra como vai se comportar esse paciente. Então, já falamos Vamos dos acabando. critérios. Vamos acabando. Bom, vamos colocar mais um pouquinho de lenha no fogo, aproveitar o Dr. Bronze que opina do transplante de CHC fora de critério, aqueles pacientes que vão com aquela trombose da veia porta. Aí você vai comentar BP1, BP2, BP3 e BP4, é decir, o nível da trombose da veia porta. Você acha que tem benefício ou não? Aquele que a alfa-feto está boa, um bom performance, o que você Então, acha? primeiro é importante a gente saber assim, se a gente está diante de uma trombose tumoral da veia porta. É disso Tumoral. que você está falando. Isso, pois é. trombose tumoral. Importante a gente dizer que no nosso meio, e esse princípio vale para qualquer modalidade de transplante, trombose de veia porta tumoral é uma contraindicação em princípio para o transplante de fígado. Isso não há dúvida nenhuma. No Brasil, uma vez feito o diagnóstico de trombose de veia porta, ele é absolutamente excluído do transplante cadavérico, a não ser em condições muito particulares, né? E do interviews eu acho que tem que ser assim também. Não deve ficar mudando por ser transplante interviews ou doador cadavérico, porque o prognóstico do doente é vivo. E a gente tem sempre em risco um doador vivo em questão. A questão é que alguns pacientes com trombose tumoral de veia porta começaram a mostrar resultados absolutamente espetaculares e inesperados com terapias, posso dizer, ponte ou não, mas a rigor, pacientes que foram para SBRT, pacientes que foram para terapia com imunobiológicos, pacientes até que tiveram resposta surpreendente à quimioembolização ou mesmo a sorafenib, mostraram realmente resposta surpreendentes e favoráveis. Esse paciente, no nosso meio, está contraindicado o transplante cadavérico. E nesses pacientes que tiveram uma terapia, uma resposta absolutamente surpreendente, a gente pode oferecer um transplante com doador vivo? Acho que sim, desde que fique muito, muito claro que nós estamos lidando numa condição de grande exceção e que a família fique muito ciente do que é que tem pela frente, e que os resultados, de fato, são bem questionáveis, mas se a gente tem uma doença estável, uma doença sem progressão de doença por mais de 6 meses, alguns pacientes ficaram por mais de ano sem progressão de doença depois de uma trombose tumoral de veia porta, que foram submetidos a SBRT ou mesmo a sorafenib. Então, nós tivemos resultados muito, muito, muito bons. Então, esses pacientes podem ser candidatos a transplante com doador vivo. É bom Mas escutar isso, né? Mas é muito bom salientar que isso é uma conduta absolutamente de exceção, são pouquíssimos casos, e a trombose de veia porta, em tese, é uma contraindicação para Sabemos que é de mau pronóstico, mas talvez aqueles pacientes, como você falou, de bom comportamento e aqueles que têm de ramos mais periféricos, falando de BP3, BP4, eles são de melhor pronóstico. Isso. Eu acho, mas estamos muito animados porque tem uma saída, tem uma esperança para esses Sim. pacientes. Eu Uhum. acho, mesmo que sendo pequena, Uhum. aqueles bons respondedores, nós vamos conseguir talvez resgatar para o transplante. Doutor Mário, vamos lá para a parte que você gosta muito, o estudo molecular, marcadores celulares, marcadores genéticos, né? Ver a parte genética do tumor. Será que vai nos ajudar a tomar uma decisão nesses pacientes com CHCs fora de Vai. critério? Vai bem no futuro, tanto para critério quanto para fora de critério. Nós vamos ter uma análise melhor, nós vamos ter um conhecimento melhor do nosso paciente. E nós vamos indicar biópsia para todos. Vamos, um dia. Quando isso se mostrar útil de alguma maneira. Atualmente, a gente está fazendo triagem. A melhor coisa que nós temos hoje para ver um tumor é a infiltração de linfócito, que é um negócio completamente subjetivo.
O patologista olha lá, tem bastante linfócito aqui. Ele fala, não, esse aqui não tem tanto, não. Depende do corte, depende da biópsia, depende do lugar. Não é um bom dado e é o melhor que nós temos hoje. Poderia guiar a quimioterapia também, verdade? Então, isso tudo vai acontecer, né? Ainda não acontece. Então, eu Porque a não gente faria isso biopsia hoje. pouco. Será que não é porque a gente biopsia Nós pouco e a temos gente todos os amputa? implantes Isso é Temos verdade. muitos. e nós não conseguimos fazer nada Verdade. com o implante. É. Né? Porque os patologistas costumam falar que o problema dos estudos moleculares é o hepatologista que biopsia muito É. pouco. Mas Essa- temos muito explante agora, né? Bobeira. Mário, e a O que a gente inteligência faz? artificial complementa a ver Só que para terminar o de cá. Sabe quando eu biopsio um paciente, nas raríssimas vezes, eu tenho dúvida no diagnóstico. E aí entra até a resposta dele da trombose tumoral. Às vezes, uma trombose tumoral que reverte, eu fico pensando com meus botões se era. Porque aquela trombose que tem um tumor infiltrativo de 9 centímetros e que ultrapassa do lado direito para o lado esquerdo pelo meio da veia porta, pô, há de ser tumoral mesmo, porque o tumor está para todo lado. Agora, aquele que tem um tumor lá no 8, pequenininho. né? E aí tem uma trombose aqui do ramo direito da porta, que seja. Então, às vezes é pior, porque é do ramo esquerdo, né? E ali dá como trombose tumoral. Vai para a Secretaria de Saúde, os caras barram. Não pode, trombose tumoral é contraindicado. Meu Deus, como é que isso vai ser uma trombose tumoral? Aí você trata, faz uma coisa qualquer, a trombose some. Daí eu olho e falo, ou é milagre, Claro, milagres acontecem. Ou não era. claro. Então nós colocamos nas costas do radiologista a vida de uma pessoa, sem que ele soubesse. Claro, sim. Não tenho minhas dúvidas com isso, mas Principalmente para a nossa doença CHC, que tem que ser listado. Não é importante o Se vai pra secretaria- treinamento do radiologista. se vai para a secretaria escrito isso, Acabou. acabou. Mário, inteligência artificial, machine learning e deep learning. Isso tudo também vai demorar. Qual é a importância disso? Provavelmente grande para o futuro. Nós vamos ter que amealhar suficiente quantidade de dados para conseguir ter, a partir daí, algum resultado que tenha significado. Porque o que nós precisamos saber? Qual é a taxa de recidiva? Então, esses dados, essa tecnologia precisa nos responder para este indivíduo, então, que tem essa idade, essa comorbidade, essa compleição física, essa doença. Teria e que ser esse dados tumor regionais ou teria que ser dados mundiais? não, individuais. Até e individuais. Quanto mais mundial for, melhor, porque a máquina aprenderia mais como é que funciona. Para daí conseguir responder qual é a taxa de recidiva. Mas não tira a nossa responsabilidade, eu acho, de voltar e falar, nós como sociedade, até quanto a gente topa entregar um órgão? Até quanto de recidiva nós topamos entregar um órgão para aquele indivíduo? E aí talvez essa tecnologia nos responda com mais precisão. Olha, isso aqui é 37,2% de recidiva. Ah, não, isso é grande demais para nós, não queremos. Mas isso aqui é 18,6%. Ah, não, então isso aqui eu estou topando. Seria nesse sentido. Mas é importante que a gente não pode tirar a esperança de nossos pacientes com CHC, né? Eu acho que se eu estaria nessa situação com CHC, até eu me aferraria até 10% de sobrevida, tá certo? Claro. Mas, como você disse, a gente não tem tantos órgãos para tantos receptores. Bronze, como vamos equilibrar, então, os riscos e os benefícios entre doador e receptor? Como você fala, nossa, para este paciente muito risco este doador, e para este paciente sobrevida é pequena. Como você equilibra isso? Qual seria a fórmula? Eu acho só que assim, o transplante com doador vivo, ele não deve ser diferente do doador cadavérico. A gente não precisa ficar alargando demais as nossas indicações de transplante com doador intervivos, porque a gente tem que lembrar que o risco do doador está no outro lado da balança. Então, se a gente respeitar as indicações
dentro dos critérios de transplante com doador cadavérico, nós estamos bem. Se eles estão além, no contexto do CHC, estão além dos critérios estabelecidos pela legislação, a gente tem que usar os marcadores prognósticos que a gente discutiu aqui para indicar o transplante com doador vivo. Que a gente tem perigo aqui por ter o doador à disposição, é alargar os nossos critérios já conhecidos, estabelecidos e colocar em risco o nosso doador. Então, se a gente estiver dentro dos critérios já expostos aqui, algo conhecidos na literatura, acho que nós estamos bem em relação a oferecer um bom benefício frente a um risco de um doador vivo que tem que ser realmente pesado. Muito bem. Bom, estamos quase terminando, então uma pergunta para todos, uma pergunta da vida prática. Chegou ante o consultório paciente de 50 anos, um tumor fora de critério de Milan em uso de imunoterapia. Apareceu a imunoterapia, as drogas que estão agora de moda, bom comportamento biológico. Quais são as recomendações ante o transplante? O que você vai manter esse imunoterápico? Você vai associar um TKI até a hora do transplante? Você tira tudo e aguarda 3 meses? Será que esse paciente sai do critério ou não? Como você vai encarar esse tipo de paciente que é muito frequente agora no teu consultório? Está tomando imunoterapia, de 7 centímetros baixou para 4 centímetros. Fez um down estágio. Como encaramos esse paciente? E vamos colocar no transplante. E tem um tempo de espera. Acho que essas vão ser as discussões, assim como a questão de conseguir trazer esse paciente para o transplante e será que ele pode realmente ser listado? Eu acho que a gente tem um caso que transplantou com a gente fora em uso de imuno. A literatura ainda não tem poucos estudos, né? Então, eles falam de 3 meses a 1 mês de suspensão da imunoterapia para o transplante. A gente tem um que a gente suspendeu, ele já tem uns 3 meses de transplante, suspendeu com 30 dias, dupla imunoterapia, e o paciente está evoluindo bem. Eu acho que por enquanto o que a gente tem de dados são isso, de 90 dias a 30 dias para suspensão da imunoterapia. E ele ficou sem nenhum tratamento sistêmico nesse período até transplantar. Não coloca TKI até aguardar? Não colocamos. Não. E não se sentem desconfortáveis que o tumor poderia voltar ou sair do critério? Mas aí, mais um uma mês? vez. Não. Não, para transplantar vou demorar 3 meses e Não. mais a lista. Não. Não é isso que eu acho que eu entendi que ela quis dizer. Você que para transplantar suspende a imunoterapia. Então, com a expectativa de Isso. transplantar rápido. Isso. Mais rápido, a imunoterapia são 3 meses. Então, mas não 3 dá. meses a 30 dias. Não tem isso ainda definido, você pode suspender com 30 dias. O que faz? O que acontece? Você pegou esse paciente hoje, você vai pôr na lista. Se for em São Paulo, não vai transplantar. Vai ser 1 ano. Então, eu vou deixar ele tomando imunoterapia. Isso. Não vou suspender. Ele vai continuar o tratamento. Quando ele tiver Isso. Perto. O MELD. 29, está Isso. bem classificado na lista, o tipo sanguíneo, blá, 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 expectativa, nesse mês aqui, mês e meio, vai dar certo o transplante. Aí suspende. Muito provavelmente o tempo de washout do remédio, que é se é que traz problema, é durante a circulação do remédio, é de 3 semanas, que é o tempo que nós usamos para aplicar o remédio. Tá? Então, em 3 semanas, o remédio acabou no corpo. Tá? Em 3 semanas pode transplantar. Eu confesso, eu não tenho nenhuma experiência com imunoterapia, eu lido com pacientes de SUS e não tenho acesso a essa medicação. Mas do que a gente lê e conversa com alguns colegas fora do Brasil, eu tenho mais receio de comportamento em termos de rejeição celular pós-transplante do que de perder, descompensar o paciente por o tumor sair de critério ou perder o doente por uma recidiva pós-transplante. Acho que a imunoterapia ainda vai achar o espaço no contexto do transplante. Acho que a gente não tem dados suficientes para saber exatamente onde que ela tem que entrar. Mas já chegam pacientes desse jeito no consultório e a gente ainda fica meio sem saber como vamos a... Tudo muito novo ainda. É novo, né? No momento atual, tudo que você pode usar é o seu bom senso. Esse seu paciente, por exemplo, eu acabou colocando, eu mandava ele para o TACE. 4 centímetros, o que está fazendo que não está fazendo TACE? Não, mas ele já fez TACE, já veio com 2, 3 TACE e caiu na imunoterapia, porque estava fora de critério. Vai continuar no TACE. Por que não? Você voltaria para Porque TACE?
Aguentaria fez não 3, queria né? tirar. Mas fez 3 E a quimioembolizações, vez acaba que você piora o quimioembolizações, parênquima, já não você tem evolui mais, descompensação. não tem mais irrigação. Eu botaria, É, eu Isso, não isso, sei, isso. depende de cada um. Mas eu não tiraria. porque se tem condições, eu acho que também continuaria no TACE, também é verdade. Tem informação, tem duplo cego, randomizado? Claro que não, né? Hum, Pelo amor de é. Deus, né? Mas E, assim, não temos oncologista, mas não sei se seria bom talvez um TKI, tirar a imuno, deixar com TKI até a hora do transplante. Eu não teria essa Acho que é a mesma resposta. resposta que você É, tá, o futuro talvez diga. Eu, é, bom, vamos para as considerações finais, né? Agradecer a todos os participantes e eu gostaria que cada um faça umas considerações finais que pacientes de CHC fora de critério poderiam se beneficiar do transplante. Por favor, vamos a começar com a doutora para poder encerrar. acho que a gente, muito legal, é muito interessante esse podcast, acho que a gente precisa discutir mais intervivos, né? Acho que eu encaminhei pouquíssimos pacientes para intervivos, a gente sempre fica muito relutante para conseguir trazer esse paciente para critério e conseguir que ele faça um doador cadáver, mas acho que cada vez mais a gente tem que expandir os nossos, e eu sou assim uma fã, acho que pelo ICESP a gente faz muita quimioembolização, e eu acho que essa resposta, um tempo você vê a resposta que o paciente te dá na quimioembolização, alfa-feto, disfunção hepática que ele sofre durante aquele acompanhamento, isso tudo te traz dados de como esse paciente, onde ele pode ser melhor alocado e onde ele vai ter uma maior sobrevida pós-transplante, pós-intervivos. Por favor, doutor Mário, suas considerações finais. olha, quando a gente pensa em transplante intervivos, particularmente lá no grupo, primeira coisa que eu quero saber, que eu peço para todo mundo, ó, para de falar disso aqui, vamos fazer isso. Tem doador? Show me the doador primeiro. Entendeu? Porque senão a gente fica falando que pode ser, que pode tá. Na hora H não tem. Porque na hora H não tem. Então, assim, vamos ver se tem o doador. Traz aí, vamos fazer a imagem, vamos ver se ele não tem alterações anatômicas. Entendeu? Aquela via biliar que sai direita e esquerda não existe, só tem Show no livro. no Atlas, né? Então sempre tem que lá um pepino, tal. Às vezes o pepino se emenda com o pepino venoso, e aí você começa a ver lá, que é venoplastia, com 2 ductos, cano de espingarda, com não sei o quê, e a volumetria também. Né? Então o sujeito tem anatomia favorável, volumetria suficiente, tá? Então daí a gente sai para a discussão se o paciente deve fazer o intervírus ou não. Se já não tiver o doador, tá? Eu já nem quero Acabou a discutir. conversa por aí, verdade. Desculpa, isso acontece para nós, para o nosso grupo, em o quê? 8 de cada 10 vezes não ter doador para adultos. Para adultos. E como vocês sabem, esse é o grupo que mais transplanta intervírus de criança do planeta Terra. Eu Né? sei, sim, um grupo se não- muito experiente. Não é problema fazer, é como vocês, não é Isso. problema fazer intervírus. Entendeu? Não. Pode deitar Claro. que vai fazer. Né? Não é assim aquela coisa do vários americanos, né? Deus me livre. Não. Pode deitar que vai fazer. Você que não tem. Não É, tem, não às tem. vezes Isso é um não tem fato. doador. O doador vivo para adulto é de fato um desafio, e ele é um desafio nos programas porque a gente sempre tem a muleta do cadáver também. Então, sempre que a gente tem algum limite para ter que avançar, a gente, como tem a muleta do cadáver, a gente acaba deixando ele no programa do cadáver e não avança no programa intervivos. Isso é assim no mundo inteiro, tirando os asiáticos que não têm a muleta do cadáver, e os programas de intervivos estouram em termos de números, né? Mas acho que no contexto do CHC fora de critério, pelo menos na minha visão, por enquanto, o que a gente tem de melhor é um comportamento biológico favorável. Ou seja, o paciente, seja no cadáver ou no interview, se ele foi para o tratamento, ele mostrou que ele tem um comportamento favorável pós-tratamento, seja porque ele fez o downstage, foi para o cadáver e no nosso meio, entre vários problemas, esse é um benefício, a gente acaba selecionando o doente pelo tempo, e aí ele vai ter um bom resultado pós-transplante. Mas isso também vale para o doador vivo. Se a gente está além dos critérios de Milano, se a gente entender de fato como é que é o comportamento biológico, aí o transplante intervivos passa também a ser uma boa alternativa, mesmo que ele não tenha conseguido entrar dentro dos critérios de Milão, mas ele mostrou um comportamento biológico. Aí o transplante intervivos tem espaço e vai ter um bom resultado.
Então, todos concordam que o CHC fora de critério, tendo bom comportamento dos diferentes tipos de critérios utilizados no mundo, é importante tanto marcadores biológicos como exames de imagem e o tempo, né? A resposta, como esse paciente se comporta, no final poderia ser submetido ou resgatado para um transplante intervivos com boas sobrevidas, sempre quando a gente adopte um critério que seja bom e de bom comportamento biológico. E sempre, lógico, temos que equilibrar com o doador. O doador tem que ser o mais favorável possível. Tive a oportunidade de estar na Coreia e falar, não, aqui não existe um doador que seja incompatível. Lá faz com 2, 3 dutos, 2, 3 veias, então, mas talvez porque a rotina deles, talvez seja isso, né? Mas igualmente em outros centros faz por via robótica ou por via laparoscópica. Mas sempre eu digo, se você está acostumado a fazer um transplante de um jeito, já está totalmente já padronizado, a gente tem que fazer da melhor forma como a gente faz. Lógico, se você vai ganhando experiência em outras técnicas, pois você vai mudando conforme passa o tempo. Podemos falar que o CHC fora de critério ainda temos uma esperança para esses pacientes de resgatar para ter uma sobrevida muito boa para esses pacientes, acredito em torno de 70% em 5 anos. Queria agradecer novamente, pois, a todos pelo tempo, pela discussão. Acho que temos que fazer muito mais esse exercício de discussão, de conversa, que no final saem boas conclusões. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Eu agradeço.